Estamos de volta, Jornal Jovem Pan no ar até às 10 horas da noite. Vamos então falar de um cenário internacional como prometido. Isso porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou hoje detalhes da proposta de paz mediada por Donald Trump. Eu chamo de volta aqui para conversar com a gente nosso correspondente internacional, Luca Bassani, de Apostos, para passar para a gente mais informações. Diga, Luca. Tivemos, como disse anteriormente, o encontro de Donald Trump com o presidente Zelensky na Flórida no último domingo, no qual foi discutido extensamente este plano de paz que busca colocar fim à guerra da Ucrânia antes do seu 4º aniversário, em fevereiro do ano que vem. De acordo com alguns detalhes que foram revelados pelo próprio presidente Zelensky, Trump ofereceu garantias de segurança à Ucrânia na faixa de 15 anos a partir do início da vigência deste acordo, o que envolveria uma série de armamentos bastante tecnológicos cedidos pelos Estados Unidos, compartilhamento de inteligência e até, eventualmente, soldados americanos em uma patrulha na nova fronteira entre Rússia e Ucrânia. Zelensky alertou que talvez, considerando o cenário complexo e as ameaças contínuas da Rússia, talvez fosse necessário ampliar esse prazo para mais de 30, talvez 50 anos do início da vigência do cessar-fogo. Em relação aos demais pontos discutidos, ambos admitiram que o ponto mais complexo de se chegar a um consenso é a questão da concessão territorial. Afinal, Zelensky disse até mesmo aos jornalistas presentes que não tem nenhum tipo de autonomia como presidente para decidir a partilha do território soberano ucraniano. Disse que isso precisaria passar pelo legislativo do país e, consequentemente, por referendos, o que, na visão de muitos analistas, dificulta o processo, principalmente porque muitos ucranianos, por mais que queiram a paz, não querem abandonar um território que é internacionalmente reconhecido como deles. Ao mesmo tempo, a guerra no campo de batalha continua de forma intensa, com fortes bombardeios à estrutura energética ucraniana, inclusive nesta manhã um ataque a uma estação de produção de energia termoelétrica em Kherson, o que apenas evidencia que, apesar dos passos dados na diplomacia, estamos muito longe de um desfecho final para esse conflito que já ceifou, na visão de muitos, mais de 1 milhão de vidas, considerando civis e militares russos e ucranianos, e traz uma grande instabilidade dentro do continente europeu, a maior delas desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver se, de fato, estas conversas feitas por Donald Trump e o seu grupo de trabalho, pelos enviados especiais Steve Witkoff e também o seu genro Jared Kushner, poderão convencer os russos e ucranianos a se comprometerem com um acordo de cessar-fogo o quanto antes. Agora, Luca, mais uma pergunta para você, porque ainda falando em conflitos, o presidente americano recebeu hoje o premier israelense Benjamin Netanyahu, né? Quais foram os destaques desse encontro que a gente até acompanhou ao vivo aqui mais cedo? Exato. Netanyahu visitou os Estados Unidos mais de 3 vezes neste ano de 2025, sempre para discutir diversos assuntos e para evidenciar esta fraterna amizade, como ele mesmo disse, entre Israel e Estados Unidos e entre os dois chefes de governo, Netanyahu e Donald Trump. Eles foram perguntados em relação à implementação da segunda fase do plano de paz para a faixa de Gaza. Afinal, até agora, falta um dos reféns mortos ser devolvido à sua família para colocar final à fase 1, mas as incógnitas são várias para a fase 2, que envolve a desmilitarização do Hamas, a reconstrução da faixa de Gaza e, consequentemente, uma nova administração que não tem o grupo terrorista na liderança do enclave palestino. Trump disse que, apesar dessas dúvidas, ele acredita que em breve a faixa de Gaza já poderá começar a ser reconstruída e que não vê nenhum entrave por parte de Israel. Também disse que confia que Netanyahu não reiniciará a guerra e se disse o melhor amigo que Israel já teve na história. Aquilo que, por enquanto, foi divulgado à imprensa é que ambos os líderes eles avaliam como positivo esse encontro, esse almoço, e que o ano de 2026 pode ser fundamental para o rearranjo de forças no Oriente Médio,
Trump também deixando bastante claro que acredita que, caso a paz em Gaza seja selada durante o ano que vem, mais países do mundo islâmico façam paz com Israel, o reconhecendo diplomaticamente e isolando de uma vez por todas o Irã, que é o maior inimigo regional tanto dos Estados Unidos quanto do Estado judeu. A gente vai ficar de olho, talvez amanhã, até mesmo pelo fuso horário, com os veículos israelenses, tenhamos detalhes de bastidores sobre essa nova conversa, esse novo encontro entre Trump e Benjamin Netanyahu. Luca Bassani, então, segue acompanhando todas as andanças do presidente Donald Trump e, claro, tudo mais o que acontecer no cenário internacional. Obrigada pelas suas informações. Luca, a gente segue nesse assunto para a gente continuar comentando, então, justamente esses encontros. A gente vai conversar agora com o José Niemeyer, que é professor de Relações Internacionais e gentilmente nos atende neste momento. Professor, boa noite. Muito obrigada por nos atender aqui no Jornal Jovem Pan. A gente falou de vários assuntos hoje relacionados ao presidente norte-americano. Queria começar, então, falando um pouco do primeiro do dia que nós comentamos por aqui, que é a relação de Trump com a Venezuela, esse primeiro ataque que foi confirmado. Trump não respondeu, né, quando foi perguntado se tem novos ataques por vir. Até então, era uma coisa mais velada. O que o senhor pode dizer para a gente desse cenário? Oi, Beatriz, eu ainda não tinha feito nenhuma entrevista com você aqui na Jovem Pan, é a primeira vez, muito prazer, parabéns pelo programa, pelo jornal, feliz ano novo já adiantado a você, a equipe, sempre me tratam com muita gentileza na Jovem Pan. Bem, é importante deixar claro para o assinante da Jovem Pan que não houve nenhuma ação militar convencional, não foram marinhos nem tropas norte-americanas que desembarcaram na Venezuela. A informação ainda não é muito clara, mas o que deve ter acontecido são grupos de inteligência, podem ser os CIAs, podem ser grupos ligados à CIA, ao NSA, que é National Secret Agents, que podem estar atuando já há algum tempo dentro da Venezuela e fazendo o que a gente chama de operações de sabotagem, né? Com relação à ordem política venezuelana, até para deixar claro para a oposição a Maduro que os Estados Unidos estão apoiando não digo um levante, mas um processo de deposição do presidente Maduro. Então, a CIA, os CIAs, que são ligados à Marinha norte-americana, e esses grupos de inteligência estratégica podem ter atuado e parece que eles explodiram uma determinada infraestrutura na Venezuela, mas nada ligado a uma ação convencional de desembarque de tropas. É importante também deixar claro para o assinante da Jovem Pan. Professor, a gente está falando então de conflitos, né? Também Donald Trump chegou a dizer hoje então que oferece ali uma segurança à Ucrânia, diz que o fim ali do conflito com a Rússia está próximo, mas ao mesmo tempo, mais cedo, diz que poderia voltar a atacar o Irã nessa reunião com o Netanyahu. Então, ele está com uma posição conflituosa, a gente pode dizer, porque Trump defende lá desde o início da campanha a paz, diz que queria acabar com esses conflitos, mas tem agido também quando acha necessário, né? Há uma contradição nestas últimas ações do presidente Trump com relação ao Oriente Médio, porque se a gente analisar, e eu venho analisando já há alguns dias o documento, que é a nova Doutrina de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, fica claro no documento que os Estados Unidos não têm mais meios infinitos para objetivos infinitos. Isso acabou. Inclusive, o presidente Trump faz uma crítica aos governos anteriores, né, que ainda acreditavam nisso, mas é uma maneira também de dizer que os Estados Unidos vão ter ações limitadas do ponto de vista da segurança internacional. A América do Sul vai ser um foco, a América Central, a parte norte do Atlântico até a Groenlândia, a parte norte do Pacífico até esbarrar nos interesses chineses e nipônicos, né, dos japoneses. Então, está mais limitada a ação norte-americana a partir do novo documento. Então, quando Trump, de uma hora para outra, recebe o líder Netanyahu e faz menções ao Irã, ele está saindo um pouco da lógica das últimas semanas. Talvez seja para dizer, Beatriz, que ainda os Estados Unidos da América serão o agente principal da ordem internacional. Mas ele fica claro no documento que não serão mais e que vão dividir a ordem internacional, principalmente com China, com Rússia, ali na parte leste do continente euroasiático, e com a própria União Europeia. Nos últimos meses, você vem assistindo um distanciamento
dos Estados Unidos, os aliados tradicionais europeus, né? Que é algo muito grave para o sistema internacional, eu diria. Talvez um dos fatos mais graves do sistema internacional, e a União Europeia recebeu essa responsabilidade e já está investindo muito mais em defesa europeia para criar, inclusive, uma farda europeia. O que é uma farda europeia? É você ter forças armadas europeias, não necessariamente que vão ser operacionalizadas a partir do comando da OTAN. Então, isso também é uma mudança grande na agenda de segurança internacional. Então, o presidente Trump, talvez, ele vá começar a fazer isso. O documento, a nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, limita o foco estratégico norte-americano, mas em alguns momentos, principalmente para a mídia, ele vai permanecer com aquela postura dos Estados Unidos de um tempo anterior, né, quando os Estados Unidos podiam ganhar duas guerras ao mesmo tempo. Foi o cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos poderiam ganhar duas guerras ao mesmo tempo, uma nuclear contra a União Soviética e outra convencional contra a China de Mao Tse-tung. Mas isso mudou. E Trump parece que percebeu, acho até interessante ele perceber, acho sinceramente, como presidente dos Estados Unidos, acho que ele ter conversado com seus assessores, com o pessoal do Pentágono, do Departamento de Defesa e de Estado e com as outras assessorias, e eles terem percebido que o mundo será forçosamente multipolar, eu acho que até um ganho, até para o sistema internacional. Mas em alguns momentos ele vai tentar mostrar que os Estados Unidos ainda são os mesmos. O professor estava falando um pouco sobre ações que Trump pode tomar. A gente faz muito isso no fim do ano, né? Perspectivas e retrospectiva. Então, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor a respeito desse primeiro ano de Donald Trump pós-campanha eleitoral, se ele cumpriu o que era esperado. A gente está falando de uma tentativa de fim de confrontos e conflitos, que ele disse que queria fazer, política mais dura de imigração. Dá para dizer isso? Que ele cumpriu o que disse que faria? Olha, Beatriz, eu sou um crítico do presidente Trump do ponto de vista até do perfil de liderança que ele exerce, né? Ele é muito alternativo, muito autoritário, ele vai e volta nas políticas que determina, mas ele teve alguns pontos positivos. A gente tem que admitir. A ação com relação à guerra do Hamas contra Israel e levar um nível de estabilidade, como nas últimas semanas a gente tem visto em Gaza, ponto positivo do governo Trump. O tarifaço, a iniciativa do tarifaço foi algo muito alternativo e contra o sistema multilateral de comércio. Mas depois, ter percebido que exagerou no tarifaço e voltou atrás com relação a alguns países, por exemplo, com relação ao Brasil, para que o sistema econômico internacional voltasse a ter fluidez, que é a fluidez necessária, eu acho que ele acertou ao voltar. Na hora que conversou, por exemplo, com o presidente Lula, como chefe de Estado do Estado brasileiro, acho que ele foi correto, ele foi institucional de ter conversado e não apenas ter baseado as suas impressões sobre o presidente Lula a partir de fofocas da política interna brasileira. Então, acho que em alguns pontos ele até andou acertando ultimamente. Mas continuo muito crítico ao governo Trump, que é um governo que assiste o sistema internacional como se os Estados Unidos da América não participassem do sistema, tem uma visão muito elitista do sistema internacional, né, como se os Estados Unidos estivessem em outro planeta e não num sistema internacional só. Né? Ele tem uma visão sobre o meio ambiente que é uma visão completamente ultrapassada, né? Uma visão também muito violenta, eu diria violenta mesmo com relação à imigração, que é algo sério, mas que não pode ser tratado como operação militar, como ele tem feito com os imigrantes que entram nos Estados Unidos, mesmo sendo ilegais. Tem outra maneira de tratar dentro de uma agenda de direitos humanos, né? Então, eu tenho críticas a fazer, mas nas últimas semanas ele pareceu um Trump um pouco mais Trump, paz e amor, vamos dizer assim.